eu vinha de um lugar assim que a gente não compartilhava informação, porque parece que a gente era especial porque a gente sabia aquela informação, né? Mas aquilo começou a se tornar uma bomba, assim, foi quando a gente começou a compartilhar. Então, eu acredito muito nesse compartilhamento. Então, eu compartilho com o cliente, não é que ele vai me passar a perna. Não, não, agora ele não precisa mais de mim. Não é assim. Quando a Vá, gente compartilha, a gente começa a se tornar importante para ele. vá. E aí as coisas acontecem. Caraca. Às vezes o nosso pensamento é o contrário, né? É reter pra gente se tornar importante, mas não é exatamente o Exato, oposto, é. né? Que doideira. Exato, exato. Numa empresa é assim, né? Que doideira. Então, o que que eu fiz hoje? Eu me envolvo assim com os processos de venda de todos. Tipo, eu sou aquele cara metido, entendeu? Aham. Porque eu gosto de ajudar e eu ajudo realmente, mas eu falo para eles assim, gente, eu sou o maior beneficiado de vocês todos. Porque eu estou pegando toda a experiência dos negócios de vocês aqui, né? Eu quero Caraca. isso para mim, eu quero entregar para vocês. E aí fica uma coisa muito rica, e aí se cria esse ambiente também de trabalho na propósito, que é o que todo mundo fala, que é um ajuda o outro, a gente consegue expandir ali a mente, né? Eu enxergo uma coisa, mas eu falei assim, ó, eu não vou abrir mão dos nossos quatro olhos aqui, que nós vamos enxergar mais longe. Mas eu, Então, eu vejo a história de vocês lá, meu. Dá até vontade de sair no rolê com vocês lá, né, meu? Conta uma história aí. Deve ter muita história de vocês aí. Conta aí. cara, tem muita Umas história. boas, conta uma boa Tem aí. muita história. Vamos ver. Sabe que sempre sobe pro mais novo, assim, né? Sempre Aham. sobe no mais novo. Padrão. Então, eu Edivaldo e a Camila somos três sócios na faixa ali dos 30 e todos, né? Para não expor ninguém aí, né? Aham. Principalmente as mulheres, né? Vamos por isso aí. 30 e todos. Nós temos ali a Michele também nessa faixa, a Adriana ali e Rosane mais, né? Perto do cinquentinha, né? Aham. E a gente tem o nosso caçula, né, meu? Nosso caçula, que é o Ô, Felipe, né? Felifinho. Então tu imagina, o Filipão Felipe é trabalhando com a muito gente bom. um ano e meio, acho que fechou. Um ano e meio não, deu mais de um ano e meio. Então tem muita história, né, cara? Tem muita história dele, tem muita história. Não sei, tu quer que eu conte quantas dele? Vai, vai, não. A história dele de saída, assim, que foi a mais legal. Você tem que trazer ele aqui, Eu né? tinha que contar ele aqui. Eu vou contar essa primeira, depois a gente conta as outras Tá. dele. Que foi a primeira história do primeiro contrato dele, que foi... O primeiro contrato dele foi fantástico, que eles iam assinar um contrato sem uma caneta, né? O Felipe eu acho que era um visionário, né? Porque Aham. ele já sabia que nós ia assinar um monte de contrato sem caneta, sem usar caneta, entendeu? Que isso. Mas o primeiro contrato dele, a gente foi até o construtor, estava naquela pegada da obra, uma fase bem crucial assim da obra, e ele não conseguia se deslocar até nós, estava com uma dificuldade, e aí o Felipe foi ao encontro dele, e aí eu acompanhei as primeiras vendas dele, assim, né? E, e ele foi levar os contratos para as pessoas, quando eu olhei assim, eu vi que ele não tinha levado a caneta, botei uma caneta no bolso, e aí quando ele Tu já foi vendo tudo já. eu já fui observando, né? Era o meu dever, né? Tipo assim, né? Meu dever era acompanhar ele. E aí ele chega lá, fica se olhando, um olha o outro, ele olha o construtor e ele está Aham. aí. Tem uma caneta? Não tem, eu tenho, não tenho. Aí Não, eu que cheguei, mentira. né? Não, é mentira que É ele verdade. esqueceu a caneta. É verdade. Não, Ele ele foi lá conta pra essa história. assinar, não era nem Era uma só pra, dúvida. era só para assinar o contrato, prontinho ali. E ele só esqueceu a caneta, né? Mas tá bom. Mas eu brinco com ele, ele era um visionário, porque depois a gente assinou muito contrato eletrônico, né? Não precisa nem de caneta. Cara, não, mano, nós Então, temos que trazer ele aqui pra se defender. não, ele vai Temos que trazer contar ele mais aqui. umas cinco, pelo menos, assim, em sequência. Muito bom, muito bom. Ah, tá, me fala aí, vamos voltar pra resenha pra mim entender mais a questão da propósito ali. Tem alguma região ali que vocês preferem, que vocês acham que tem se destacado? O que tá quente no momento hoje? O que tá bombando? Me fala aí. Hoje assim, a região ali que o pessoal fala, o grande acontecimento da cidade foi o Parque Shopping, né? Que é Aham. um shopping que, Canoas ali, né? isso, que quando ele vai para alguns lugares, ele estabelece um padrão, né? Então aconteceu lá em Minas Gerais, aconteceu lá em Porto Alegre, então ele vai para um lugar onde não estava tão desenvolvido e ele estabelece um padrão, que é um padrão alto. Gera valor ali, E né? aconteceu aqui em Canoas, que é naquela região do Moinhos de Vento. Então o pessoal procura muito nesse entorno hoje, né? Inclusive pessoas de fora da cidade. A gente tem muito cliente de Porto Alegre que a capital ele tem um ticket maior, assim, né? Os imóveis são mais caros, então o pessoal acaba comprando com o mesmo valor aqui em Canoas, numa região que oferece tudo. E uma coisa mais confortável, digamos assim, né? Então, um Tá. imóvel maior, enfim, né? Sai mais barato a mesma qualidade ou Ex- mais, né? Exatamente. E aí Caraca. então o pessoal procura muito nesse entorno. A nossa imobiliária é no Marechal Rondon aqui.
A gente vende onde? A gente vende onde o cliente quer comprar, essa é a verdade. Mas a procura ali por aquele lado ali do Parque Shopping ela é muito grande. Então a gente se posicionou muito no Moinhos, no Montserrat, né, na parte do Igara, que um bairro de médio padrão é um dos mais procurados também de Canoas. Eu vi que ali tá forte, né? Exatamente, mas ele oscila, né? Ele oscila, né? Então, por exemplo, quando alguns bairros eles disparam muito, os clientes começam a procurar em outras regiões. Essa é uma Entendi. característica nossa também. Então, Vocês quando apontam isso também. a gente aponta, porque a gente conduz às vezes o cliente, né? Porque às vezes ele quer uma casa com um pátio grande, sendo que, né, esse tem um padrão de terrenos menores. Então a gente às vezes leva, porque a gente precisa conduzir o cliente para um lugar talvez que ele não conheça e que é tão bom quanto. Então a gente também se caracteriza isso. A gente presta uma consultoria. E tem dado muito certo, porque às vezes o foco é aquela oferta e demanda. Quanto mais demanda, os preços aumentam. Então, às vezes, acaba fugindo um pouco do cliente. Aí a gente pega esse cliente e leva para um outro lugar e ele fica super satisfeito, enfim, né? Tem uma ótima Satisfação, experiência. né? Exatamente. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom. O que eu ia te perguntar? E o nome e propósito? Como é que é essa história aí? Como é que surgiu esse nome? Como é que surgiu o propósito? Cara, a gente sabe que eu entrei no mercado imobiliário a convite da Camila, que é uma das minhas sócias ali. Ela tinha vendido um apartamento meu e, enfim, a gente acabou conversando várias vezes, inclusive num processo assim, de financiamento que foi mais delicado, a pessoa que estava comprando, e aí exigiu um pouquinho da gente também. E ela falou assim, tu vai correr atrás de bola aí mais quanto tempo, né? Quem? A Camila me Ah, a perguntou, Camila. né? E eu falei, olha, eu vou. Falei, olha, já tô parando, né? Todo mundo fica velho, a família não aguenta mais trocar de cidade. E aí eu comecei a trabalhar com ela numa imobiliária ali em Canoas. Nós trabalhamos 1 ano e meio e logo eu já tive a sacada, assim, de que nós tinha que fazer um outro passo, assim, na nossa vida, pelo que a gente acreditava, pela forma como a gente trabalhava. Então estava pedindo assim um novo passo. Então a gente teve uma conversa meio assim que foi meio crucial assim no nosso escritório. Nosso escritório era um coqueiro assim, sabe? Numa esquina. E aí eu falei assim, tá, mas antes da gente dar esse passo, nós precisamos assim alinhar o porquê nós vamos dar esse passo, né? Aham. E aí foi isso, né? Olha. Quando a gente- cresci? E eu Foi fiz quando? isso foi em 2019. E aí eu falei para ela assim, ó, mas nós estamos saindo daqui só para ganhar mais dinheiro? Foi a pergunta que eu fiz para ela. Ela não me respondeu. Eu fui para casa, ela foi para casa. Outro dia nós começamos fomos num café para conversar. E a gente falou assim, não, nós não vamos sair daqui para ganhar mais dinheiro, nós vamos sair daqui porque nós queremos prestar um serviço diferenciado, porque nós queremos fazer uma coisa mais personalizada, nós vamos atender sob uma demanda específica, enfim, aí a gente começou a definir qual seria. E aí falei, o nome melhor que se encaixou foi o propósito, né? Nós tínhamos um propósito específico, assim, né, para se movimentar. E quando a gente falou assim, logo em seguida o Edivaldo já veio, né? O Edivaldo tinha saído de uma multinacional e aí ele se agregou assim para nós. E aí a gente já começou a montar ali propósito Caraca. de negócios imobiliários. E aí pegou, eu falei, ó, é isso, é isso, é isso. Não, E pegou, eu não cara. quero soar místico, mano, mas isso aí que tu tá falando é poderoso, né? Isso aí que tu tá falando, mano. Vai, isso aí É verdade. Até porque diz que tem 2 dias que qualquer são. ramo, né? Isso aí que tu tá falando. Exatamente. A gente fala assim, né, tem 2 dias que são os 2 dias mais importantes na vida de uma pessoa. O primeiro quando ela nasce e o segundo depois que ela descobre por que que nasceu, né? Então, Caraca. que tem a ver com propósito total, né? Por que que tu te movimenta, o que que tu faz esse tipo de coisa, né? Muito bom. Mais do que aquilo que tu faz, mas é o porquê tu faz, né? Então, Muito bom. a gente sente que está vivendo esse propósito de uma totalidade bem legal. Muito bom. Vamos contar como é que foi a nossa conexão? Vamos contando aí. Pá, foi muito massa. Conta aí. Foi muito massa. Conta o teu ponto de Como, vista como aí. tu, quando tu iniciou, tu falou que nós já éramos amigos, né? Isso. Já nos acompanhávamos assim as nossas trajetórias, enfim. E eu tava num dia que eu falo assim, ó, o que que acontece? Como eu acabo atendendo uma demanda grande, assim, não só minha, mas também dos corretores, tem horas que eu pego o carro e sumo, entendeu? Que aí eu não sabia o que que eram esses meus momentos. Aí eu descobri que tem um nome, isso aí é o ócio criativo. Eu precisava me desconectar para começar a criar. E eu falei, ó, nós precisamos avançar. E tinha uma parte que nós queríamos avançar que era essa parte de mídia.
E aí, cara, eu tô num imóvel próprio nosso lá, que a gente estava preparando ele para colocar à venda, eu recebo uma ligação, casualmente era tua, né? Nada casual, né? Aham. E aí tu me falou assim, cara, no que eu posso te ajudar? Bah, e aquilo ali mexeu comigo, assim, né? O que eu posso me ajudar? Começou a vir, assim, um monte de ideia rapidamente. Aí eu fiz uma chamada de vídeo contigo. Foi Eu na hora, expliquei. né? Foi na hora, assim, a coisa aconteceu, né? Foi aquela coisa, tipo assim, era para acontecer. Eu falei, tô aqui no imóvel, olha só esse imóvel aqui. Eu apresentei o imóvel para ti, esse imóvel é nosso, é exclusivo. Olha o carinho do acabamento. Olha o que nós estamos entregando aqui. Agora eu preciso fazer esse imóvel chegar, né, para o cliente certo, para alguém que vai morar aqui e vai ser feliz, entendeu? Aham. E ali a Bah, gente começou a trocar essas ideias, muito bom. mas foi muito. Ele fechou muito com aquilo que a gente acredita, né, Henrique? Que é essa Sim. questão da entrega que a gente falou antes, né? É. Tu me chamou disposto a entregar alguma coisa, né? E foi o que tu fez, e aí essa troca. Mas isso eu lembro, né? Que no dia, né? Eu já tenho eu tenho te ouvido, né? Tu é um cara que eu gosto de ouvir muito assim falar, né? E eu tenho te ouvido e essa resenha, esse que tu carrega, né? Essa resenha que tu tem falado aí sobre servir, sobre entregar, entendeu? E naquele dia mesmo eu tava assim, cara, eu tenho que alcançar as pessoas, mano. Tenho que alcançar as pessoas. Daí, pum, lembrei do Ricardo. Daí falei, pô, vou chamar esse cara, mano. O que que eu posso servir ele? Vou ver o que eu posso ajudar ele, o que eu posso acrescentar, entendeu? Mudou aquela ordem, né? Porque é muito gostoso esse podcast, o Café com Propósito, porque ele é de uma imobiliária, né? Mas ele é para todo empreendimento, né? Todo empreendimento, né? Aqui no meu trabalho, aqui na produtora também é um empreendimento, né? E eu tenho aprendido com a propósito algumas coisas que eu tenho aplicado aqui, sabe? E aí isso foi uma delas que eu peguei e olhei, mano, eu tenho que alcançar, eu tenho que servir esse cara, entendeu? É mudar a ordem, né? Eu tenho que ver o que que eu posso acrescentar para ele. Boa. Da mesma forma que eu tenho visto como ele trata os clientes, assim, né? O que que eu posso acrescentar para ele? E aí eu liguei ali, cara, e bah, foi super, super certo ali, sabe? Deu super Aconteceu, certo. né? Aconteceu algo Aconteceu. aí. Só fluiu assim, sabe? Foi muito legal. É. Porque Uma chave, né? Foi uma chave ali, cara. foi mesmo. E a gente acompanha o crescimento da produtora, né? Fica bem, bem feliz, assim, né? Por tudo que Ah, tá acontecendo. E essas conexões, assim, que vão acontecendo. Então, é isso aí. É isso aí. mano, quero te agradecer por eu ser o convidado número 1, paciente zero. Muito bom, muito bom. Tu foi o apresentador, né? Tu foi o Ah, dessa cara vez eu que fui, fez a... mas agora tu já despede de nós aí. É isso aí. Legal, agradecer o Rick, agradecer a galera aí da produção. E dizer que agora nós temos esse lugar, né? Esse é um lugar, assim, a gente quer te convidar para estar com a gente. E vamos receber pessoas aqui, nós vamos falar sobre temas do mercado imobiliário, não só do mercado imobiliário, mas que vai acrescentar também na tua área, assim, específica. E, e é isso aí. Essa era a grande surpresa de 2022 que nós tínhamos para vocês. E vai ser muito legal. Obrigado aí, cara. Muito bom. É nóis.